Senhor presidente, senhores funcionários judiciais, senhores funcionários, servidores judiciários, muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado pelas suas palavras e sua hospitalidade generosa, que me permite ter a honra e privilégio de encontrar-me novamente no Brasil. Eu vou falar pausadamente e tratarei de fazê-lo assim, porque, infelizmente, para mim, não conheço e não posso me expressar no idioma português. Com dificuldades, até eu me expresso em espanhol. Então, eu vou falar em espanhol, embora eu tenha algumas dificuldades por não poder fazer em português. Eu tive a oportunidade muito estimulante, muito grata, já faz muitos anos. Vocês podem olhar que os anos já passaram por mim, então já faz muitos anos que eu tive a oportunidade de visitar o Brasil. Foi na minha juventude, quando eu não praticava nem a doutrina, nem o exercício jurisdicional dos direitos humanos. Eu estava, nessa época, envolvido com os sistemas penitenciários. E eu vim ao Brasil porque toda a América Latina, em toda a América Latina, o Brasil era um farol orientador com relação aos sistemas penitenciários e especialmente de prisões de regime aberto. O jovem que eu era, na época, se nutriu da doutrina brasileira a propósito do regime penitenciário e de prisões abertas, sobretudo. A Argentina também era um outro grande país que se destacava nesse âmbito. Mas passou o tempo, passou mais depressa do que eu supunha, que a minha vida também mudou. E eu voltei ao Brasil, sim, em várias oportunidades, para participar de vários encontros acadêmicos ou encontros oficiais e judiciais. Eu já era presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em San José, e onde eu atuei durante 12 anos. Eu espero que eu tenha servido bem, mas de toda forma eu passei 12 anos lá. E fui presidente também do tribunal e eu tive a sorte de assistir em Brasília, não faz muito tempo, um período extraordinário de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi a segunda vez em 2005. Já faz quase 10 anos. Em 2005, então, quando ocorreu em Brasília, o segundo período de sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de uma forma bem-sucedida, com a hospitalidade desta grande nação. E, ao dizer esta grande nação, não apenas me refiro aos de 200 milhões de habitantes, os nossos irmãos brasileiros, mas também a grandeza desta república em muitos aspectos da sua vida, seja ela política, cultural, econômica e social. Então, sabemos, portanto, que a nossa América Latina é o que José Martí chamou, que foi um santo laico latino-americano. Então, ele chamou a nossa América, que abundou de vicissitudes, de problemas, de tropeços, e que a experiência do Brasil não está alheia a essa situação. E tampouco a experiência do México é alheia a essa situação. Na verdade, há pontos de contato, pontos de identificação entre os nossos dois grandes países. Tivemos que enfrentar vários problemas, mas também tivemos
oportunidade de solucioná-los, de enfrentá-los con alto espíritu. com um alto espírito e resolvê-los. Seguramente seremos Certamente seremos capazes de resolver no futuro, juntos, unidos, militando pelas mesmas causas, os problemas com os nuestra vida social. que enfrentemos na nossa vida social. Esse é o meu desejo para o Brasil, Nación que respeto y quiero. um país que eu respeito e quero, e, logicamente, um desejo para o México, de onde venho. Estamos ahora Bom, en una agora coyuntura estamos numa conjuntura importante que nos permite que nos permite nos referirmos significativamente aos grandes temas de direitos humanos e, particularmente, ao tema que me toca aqui, que é da jurisdição interamericana sobre direitos humanos. Eu digo que estamos numa conjuntura importante, nacional e regional, porque han transcurrido, porque amigas y amigos brasileños, transcorreram, amigas e 70 amigos anos brasileiros, desde 70 que anos empezó desde que en América começou na a América especularse, a a se plantearse, especular a impulsarse e se la noble idea impulsionar de a tener nobre ideia de se ter uma jurisdição interamericana sobre direitos humanos. No digo que hace Eu más de não 70 digo anos que faz no mais se de 70 pensara anos nisso, que não se obviamente pensava se nisso. pensava. Obviamente se Pero pensava la idea nisso, formal mas e a ideia oficial formal e oficial crear de uma se jurisdição criar uma interamericana jurisdição interamericana surgiu mais ou menos 70 anos atrás, num lugar histórico do meu país, que é o antigo Castelo de Chapultepec. E estamos há 20 anos da reunião que ocorreu, da conferência que ocorreu em Viena sobre direitos humanos, da qual emanou a Declaração de Princípios de Direitos Humanos, chamada de Viena, em função do local onde foi realizado e o plano de ação. Naquela ocasião, quando o secretário-geral das Nações Unidas, em Viena, se referiu a esse encontro, ele disse: esta conferência é um desses atos solenes onde todos os olhos da humanidade, todos os olhares da humanidade se concentram em um único ponto, e esse ponto são os direitos humanos. Então, estamos diante de uma grande batalha em favor dos direitos humanos, disse Boutros Ghali, e nós temos os olhos do mundo sobre nós. O que eu poderia dizer, senhor presidente, senhoras e senhores, se me permitem? Parafraseando Boutros Ghali, eu poderia dizer que hoje, neste local, nesta época, neste tempo, neste país, em toda a América Latina, os olhares estão dados sobre o que estamos fazendo, mas também sobre o que nós não podemos ainda fazer em termos de direitos humanos. Então, os olhares estão sobre a jurisdição interamericana, mas também sobre as jurisdições nacionais que, junto com a interamericana, devem velar pela observância e cumprimento dos direitos humanos. Ao dizer isso, eu penso, como fiz em outras oportunidades, que nós nos deparamos com dois temas fundamentais para a questão agora que me toca. Por um lado, ao binômio radical, essencial, esse importante binômio formado pela democracia e o seu desenvolvimento e os direitos humanos e o seu desenvolvimento. Democracia e direitos humanos, obviamente, vão de mãos dadas. E tem o destino que ambas consigam forjar. Anda a democracia e avançam os direitos humanos. Retrocede a democracia, retrocedem também os direitos humanos. Então, na nossa América, por sorte,
surgiram certos horizontes e existe, me parece, respeitando outras ideias, existe um apreciável progresso dos sistemas democráticos e, portanto, dos direitos humanos, sem que isso signifique que tenhamos chegado nem ao final do caminho. E este é o outro ponto ao qual quero me referir. O caminho da América Latina em termos de busca dos direitos humanos. Quando eu reflito sobre esse tema, o itinerário, o caminho, eu me represento essa luta como parte de uma navegação, a navegação americana pelos direitos humanos. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu digo que a humanidade, no seu conjunto, empreendeu há algum tempo uma navegação em busca da plenitude de observância, da prática do arraigo dos direitos fundamentais dos seres humanos. Quem sabe o início dessa navegação mundial ocorreu na antiga França ou talvez na antiga América, mas ocorreu no final do século XVIII, quando o mundo começou a viajar, buscando então os direitos humanos. Mas cada região do planeta, cada rincão do mundo tem a sua própria maneira, o seu próprio estilo de levar adiante esse itinerário, de cursar essa navegação. Nem todos nós fazemos da mesma forma, nem todos fazemos com o mesmo estilo e ao mesmo tempo. Dentro dessa navegação universal, ou mundial, há navegações ou itinerários particulares. A Europa tem o seu, porque já empreendeu em 1950, quase no final da Segunda Guerra Mundial. A África tem o seu também, de uma data muito recente, muito ao acaso, depois de um difícil processo de descolonização africana. A América também tem o seu. A América está navegando para os direitos humanos e cada um dos seus países está fazendo da sua forma. O destino é o mesmo, é compartilhado com o mundo inteiro, mas a forma de alcançá-lo não é a mesma. Há situações diversas, estilos diferentes, tempos diferentes, circunstâncias próprias do mundo latino-americano. E por isso nós temos a nossa própria carta, a nossa própria declaração, a nossa própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o nosso próprio tribunal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, irmanada com uma comissão característica americana, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso corresponde à possibilidade, ao estilo e às expectativas dos países americanos. Aí estamos a Argentina, o Brasil, o México, a América Central, o Caribe, inclusive, também. Estamos nós navegando num ritmo com uma velocidade que provavelmente não é a mais satisfatória, mas atualmente é o ritmo ou a velocidade que é possível. O mundo está fazendo a sua própria parte. Quando se realizou essa conferência em 1993 em Viena, em todo o mundo nós tínhamos 9 tratados ou convenções importantes sobre direitos humanos.
do estilo e da magnitude dos pactos internacionais e dos tratados sobre os direitos das crianças ou sobre não discriminação contra a mulher. Hoje, o mundo, depois dessa conferência, realizou outros tratados e criou órgãos ou organismos para servir à grande causa dos direitos humanos, como o Conselho de Direitos Humanos da Assembleia Geral e como a Alta Comissaria das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. Algo semelhante ocorreu na nossa América. Também a América progrediu e trouxe algumas novidades significativas. Muitos juízes deste continente e de outros estudaram o sistema interamericano, examinaram a jurisdição interamericana, dentro da qual estamos todos nós imersos, e formularam uma sorte de biografia, cultivaram um tipo de afresco biográfico sobre o avanço do sistema interamericano. Houve já olhares severos sobre o sistema, houve também olhares benévolos e olhares objetivos e também subjetivos. Alguns vêm de uma observação europeia que coteja a América com a Europa, quem sabe desconhecendo as características da América, e outros olhares são novos, americanos, conscientes dos problemas da América, que nos revelam, na sua análise, as realidades, os problemas, os grandes temas pelos quais estamos atravessando. Então, já temos um bom exame acumulado. Num primeiro momento, nós nos ocupamos em fazer a história. E é isso o que eu estou mais ou menos fazendo aqui, já estou quase acabando, ou seja, fazer a história do sistema interamericano, indagando sobre as suas origens, sobre os seus primeiros passos e sobre o início e a primeira etapa do desenvolvimento. E num segundo momento, assim que resolvermos o problema ou a questão da origem, nós nos dedicamos, e nisso estamos trabalhando, a ver a forma do avanço e os procedimentos. E daqui surgiu um processualismo interamericano sobre direitos humanos que foi muito fecundo. E num terceiro momento, que é este momento, eu diria, nós nos ocupamos em ver se o sistema interamericano, como nós o concebemos e como estamos desenvolvendo, verdadeiramente serve aos seus propósitos, se verdadeiramente cumpre os seus objetivos, se o sistema interamericano, nutrido pela democracia, está, por sua vez, abonando a democracia, está contribuindo para o desenvolvimento da democracia, como provavelmente os europeus fazem quando analisam o trabalho da sua Corte Europeia de Direitos Humanos e o desenvolvimento tão desigual, tão heterogêneo da democracia na velha Europa. Estes são os temas que agora estamos analisando. E eu gostaria de ressaltar aqui também outro fato que me parece importante e que, logicamente, não é de toda forma desconhecido, mas sim familiar para os meus colegas e irmãos brasileiros. Quando eu falo de democracia, quando se falou de democracia, com relação ao sistema interamericano, nós não nos referimos unicamente à democracia no sentido formal da expressão.
a democracia eleitoral, política, tão importante, tão necessária, mas jamais exclusiva. Os latino-americanos, que, logicamente, tivemos que lutar muito e continuamos fazendo para se alcançar uma democracia formal, digna desse nome, também tivemos que expressar o nosso desejo e lutar muito para ir construindo gradualmente a outra vertente da democracia, a democracia integral, a democracia material, a democracia como estilo de vida, como modo de viver a vida que envolve condições mais satisfatórias para os homens e mulheres da América do ponto de vista de seus direitos econômicos, sociais e culturais. Se vocês observarem e relerem com detalhes os documentos de fundamento do sistema interamericano, encontrarão frequentemente expressões ou referências à democracia material, à democracia substancial, à democracia entendida como sistema de vida e como caminho para se alcançar a justiça social. Eu diria que essa forma de se ver as coisas está na raiz do sistema interamericano, com uma intensidade, com uma veemência, com uma presença muito maior que nos Estados europeus, que no sistema europeu de proteção dos direitos humanos. A América sempre teve, e particularmente esta região da América, do Rio Bravo, na fronteira do México com a outra América, até o extremo da Patagônia, fronteira também da nossa América, sempre teve uma obsessão legítima para se conseguir condições de democracia material, de democracia no sentido de justiça social, ainda insatisfeito. E é por isso, talvez, pelo que a ideia de justiça social, a ideia de democracia social está tão profundamente arraigada nos documentos de criação do sistema interamericano. E é por isso, com certeza, pelo aquilo que vocês encontrarão com frequência, esse gênero de ideias na nossa jurisprudência interamericana. Preocupação pela outra vertente, a mais generosa e ampla da democracia. Preocupação com os vulneráveis que estão acolhidos pelas regras de Brasília, emitidas pela comunidade dos juízes da América. E os vulneráveis que nem sempre são os temas dos europeus, mas sim são os temas dos americanos empenhados numa maior e melhor democracia. As mulheres, as crianças, os doentes, os deficientes, os pobres, os presos, as minorias étnicas, os indígenas, ou seja, essa vasta população majoritária da América, sem dúvida nenhuma, para a qual ainda não chegou suficientemente os benefícios nem da democracia formal, nem da democracia material. Portanto, há, na base ideológica do sistema, essa preocupação com a democracia. Rapidamente, eu direi que, na nossa navegação, encontramos muitos portos no caminho do trajeto que nos propusemos há 70 anos. Já aludia àquela conferência inicial de 1945, em Chapultepec, no coração do México, e depois viriam outras mais. Em 1948, passo a passo, se gerou um acervo de documentos de máxima importância para o tema que estamos analisando.
Cartas dos Estados Americanos, ou seja, Constituição Política da América. Me perdoem a pretensão de chamar assim Constituição Política dos Estados Americanos com o princípio dos direitos humanos. Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, a primeira na história da humanidade. Bom, que bom que assim é, presidente, que nós podemos celebrar no mês de dezembro o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1948, que foi criada essa Declaração Universal, mas nem sempre lembramos que também, em 1948, só que vários meses antes, a América também criou a sua própria Declaração de Direitos e Deveres do Homem e teve pela primeira vez na história da humanidade um documento declaratório dos direitos humanos além das fronteiras nacionais. Claro que está nas suas próprias constituições e todos os países com pretensão democrática da América e do mundo que tinham cartas de direitos fundamentais. Mas também está claro que foi pela primeira vez que se criou uma carta supranacional sobre os direitos humanos que pudesse viajar por cima, cruzando as fronteiras e expressar a noção de uma preocupação com os direitos humanos comum à humanidade e, portanto, comum à região americana. Também, em 1948, datam os convênios sobre os direitos políticos e civis da mulher, uma outra manifestação da democracia material, a Carta Social Americana. Enfim, vários instrumentos que fizeram da Conferência de Bogotá uma fecunda jornada. Eu poderia mencionar outros e culminaríamos em 1969 na Convenção Americana, a Convenção de San José. Vale dizer que a essa convenção americana e a esta conferência que a criou, que a subscreveu em San José, na Costa Rica, em 1969, estiveram 19 estados da América. Os que haviam ainda na América em termos de estados soberanos. Não havia mais. Então participaram 19 estados, obviamente Brasil era um deles, e certamente México era outro, e os Estados Unidos da América e todos os estados da América Latina que haviam alcançado a soberania e amadurecimento. E houve, nesse ano de 1969, um certo entusiasmo, um grande fervor por construir um sistema interamericano para se fazer com as mãos dos americanos e, dessa forma, moldar o futuro da nossa América. Mas também vale dizer que houve temores no ambiente. A situação da América em 1945, em Chapultepec, ou em 48, em Bogotá, ou em 69, em San José, não era a mesma que nós temos hoje. Ainda havia muitos dados ou elementos não democráticos que tornavam inquietante, para não dizer perigosa, a concretização de contar com uma convenção americana e, sobretudo, contar com uma corte, com um tribunal de direitos humanos ao estilo europeu que pudesse julgar os estados soberanos em suas vulnerações, em suas violações dos direitos dos seus cidadãos, que continuavam sendo vistos como governados e, às vezes, como súditos ou vassalos, sendo que já haviam alcançado a plenitude moral e política de cidadãos. Alguns países, entretanto, impulsionaram essa marcha e se avançou para a celebração dessa convenção americana.
Vale mencionar, toda objetividad, com toda sinceridad, objetividade e sinceridade, que houve temores por parte de alguns dos países maiores demograficamente falando. Todos são iguais em termos de dignidade, mas maiores em termos geográficos. Foi o caso geográfico, foi o caso do México, que viu com preocupação a criação de uma corte. Não se opôs, mas viu com uma certa preocupação. E passariam muitos anos até que se somasse ao conjunto dos países sujeitos à competência contenciosa da Corte Interamericana. E também vale observar, tem essa mesma situação de cautela relativa que se localizou a outra grande república americana. O Brasil, observando com preocupação alguns aspectos da Convenção Americana que estava sendo redigida, mas, ao mesmo tempo, manifestando a sua vontade política e moral, junto com os demais países americanos, de firmar essa convenção. Pois então, foi subscrito em 1969 a Convenção Americana. Entretanto, passou uma década, transcorreram-se 10 anos, até 1978, uma década praticamente, para que essa Convenção Americana adquirisse vigência. Era necessário que fosse subscrita, ratificando pelo menos 11 estados americanos. E esses 11 estados se dispuseram a ratificar no curso de uma década. Como diz um velho ditado espanhol, não se tomou Zamora em uma hora. Foi necessário transcorrer muito tempo para que os países, os nossos países, vencessem essa preocupação e de modo que os americanos pudessem contar com uma convenção que fosse vinculante para nós. Mas, lógico, esse tampouco era o fim do caminho, porque ainda quando, em 1978, adquiriu vigência a convenção e quando, em 79, se instalou a Corte Interamericana, 20 anos depois desse evento, não significa que os países tivessem reconhecido automaticamente a jurisdição da Corte Interamericana. Há aí um duplo compromisso no sistema. Há uma porta dupla que é necessário abrir. Por uma parte, é ser membro da Convenção. E, de outro lado, reconhecer a competência contenciosa da Corte Interamericana com um ato soberano separado. O México foi membro da Convenção em 81. E, se eu não me equivoco, o Brasil foi em 82. Mas isso não quer dizer que os nossos dois países e outros vários países se tivessem aderido já à jurisdição contenciosa, aceitando a possibilidade de ser processados, julgados e, eventualmente, sentenciados. Teria que transcorrer muito mais tempo ainda para que tanto o México como o Brasil e outros estados aceitassem a competência contenciosa da Corte Interamericana. Isso ocorreu, e eu tenho isso muito gravado na memória, porque ocorreu simultaneamente para ambos os países, em dezembro de 1998. Estávamos justamente um grupo de juízes da Corte Interamericana e de advogados, praticantes do tema de direitos humanos, numa reunião acadêmica no México, quando fomos informados, para a satisfação de todos, de que o México e o Brasil acabavam de
depositar com horas de diferença, talvez um dia de diferença, mas não mais do que isso, acabavam de depositar o seu reconhecimento da competência contenciosa ante a Secretaria-Geral da OEA. Nesse momento, que eu diria luminoso ou iluminado, a maioria dos americanos passaram a se beneficiar da competência da Corte Interamericana. E naquela época, então, o Brasil não tinha 200 milhões de habitantes, nem o México 120 milhões de habitantes, mas sim com vários milhões de habitantes que, juntos e somados, faziam, como fazem ainda, a maioria da população latino-americana. E, em dezembro de 98, a Corte Interamericana foi verdadeiramente um tribunal para a América Latina. Um tribunal para a imensa maioria dos latino-americanos tutelar dos seus direitos e de suas liberdades. E prosseguiu o seu funcionamento, iniciado vários anos antes, mas agora com maior intensidade, em pleno exercício das suas atribuições. E eu quero recordar, com a permissão de vocês, algo que com certeza vocês conhecem. As atribuições da Corte Interamericana são muito ricas e variadas, são semelhantes às que têm outros grandes tribunais internacionais, em que se exercidas bem, radicam as garantias internacionais dos direitos humanos nos continentes. E essas atribuições implicam opiniões consultivas, como as que podem ser emitidas pela Corte Internacional de Justiça ou a Corte Europeia de Direitos Humanos, mesmo quando há diferenças de legitimação e alcance ou âmbito, em que pode emitir sentenças em litígios, em contenciosos, em disputas entre Estados nacionais e pessoas sujeitas à sua jurisdição, em que pode emitir medidas provisórias para cautelar, para tutelar direitos em risco, e em que pode se ocupar, através de outro gênero de resoluções, do pontual cumprimento das sentenças que ela dita. Estas são as 4 vertentes, as 4 categorias dentro das atribuições da Corte Interamericana de Direitos Humanos, todas as quais vêm exercendo com crescente intensidade. E num primeiro momento, amigas e amigos, nos primeiros anos do seu desempenho, nos anos que correram entre 1980 e 1985 ou 86, a Corte não teve diante de si nenhum caso contencioso. Não chegavam os processos à Corte, não chegavam as disputas à Corte. Há muitas explicações para essa ausência que não dependia da vontade do tribunal. O que chegavam eram opiniões consultivas, ou seja, se consultava ao tribunal a sua opinião, o seu critério, a propósito de certos grandes temas do direito internacional, dos direitos humanos. Um pouco com a intenção de não ficar sob sentenças, mas sim estar abrigados por meras opiniões consultivas, que logo seriam vinculantes. Então, a Corte, nesses primeiros anos, trabalhou, sobretudo, em responder às solicitações que eram feitas de opinar consultivamente, então trabalhou, sobretudo, em temas de legalidade, de legitimidade, sobre garantias, sobre o princípio de igualdade. Então, forjou a sua própria doutrina em torno dessas questões, olhando sempre o desenvolvimento que essas mesmas matérias haviam tido no mundo e na Europa. Mas foi a época das opiniões consultivas. A formação, a base da jurisprudência da Corte foi em 1987. Somente nesse ano, quando a Corte Interamericana
proferiu suas primeiras sentenças propriamente como tal, que foram 3 sentenças em 3 casos de um único país. Os chamados casos hondurenhos. Esses casos hondurenhos já não tinham que ver como litígios apenas com legalidade, legitimidade, com garantia ou igualdade. Tinham que ver com alguns dos temas mais graves, mais árduos, mais inquietantes que enfrentamos na nossa América Latina e que continuamos enfrentando na nossa América Latina, embora talvez com menor intensidade e com melhores definições jurisprudenciais. Esses 3 casos tinham que ver, sobretudo, com desaparecimento forçado. O ataque máximo que pode haver, logicamente há outros, mas um dos piores agressões que pode haver à integridade da pessoa, à vida da pessoa, ao acesso à justiça. O desaparecimento forçado, administrado em forma sistemática, manifesta, inclusive, por alguns governos em certos momentos. E as execuções extrajudiciais e a tortura, estes foram os temas primeiros da jurisprudência contenciosa da Corte Interamericana. Assim, por um lado, garantia, legalidade e legitimidade, as grandes questões do direito, que, por outro lado, desaparecimento, tortura, execução, as grandes desgraças no conflito entre o direito e a realidade, entre a democracia e o autoritarismo. E assim, iniciou seu caminho à Corte Interamericana. Hoje em dia, existe o que eu chamaria de um tríplice sustento do sistema interamericano. Porque um sistema como este interamericano que queremos construir não pode ficar integrado apenas, como se pensa às vezes, por uma comissão de 7 membros e por uma corte de 7 magistrados. Um sistema verdadeiro, um autêntico sistema digno desse nome, tem um dado ideológico, inexcusável, axiomático e talvez até dogmático, mas de toda forma axiomático, um dado normativo e um dado político operacional que juntos formam o que é verdadeiramente um sistema ativo merecedor desse nome. O dado ideológico no qual finalmente coincidimos é aquele que nos diz qual é a posição de cada um dos personagens da vida social da existência. O ser humano no centro da cena, a sociedade formada por seres humanos e ao seu serviço, e finalmente o Estado, disposto a desenvolver os direitos humanos, a preservá-los e protegê-los. Este é o dado ideológico. E eu digo que é axiomático ou quase dogmático, porque se não aceitarmos o que segue, nos escapa das mãos. Estaríamos falando de outra coisa. Se supomos que o sistema descansa na suprema dignidade de um setor social ou da pujança do Estado, bom, será um sistema, mas um outro sistema, não um sistema sobre direitos humanos. E o segundo termo, um dado normativo. Essa comunidade de convicções, de ideias, tem que se transferir para uma ordem jurídica que estabeleça com toda a certeza quais são as obrigações dos Estados e quais são os direitos exigíveis dos indivíduos. Nós não podemos falar simplesmente da dignidade humana e da servidão do Estado se não traduzirmos essas
dignidade, um acervo de direitos e liberdades, e essa servidão do Estado em um complexo, um conjunto de deveres e obrigações. E para consegui-lo com clareza, com suficiência, para que todos nós saibamos o que invocar e quando reclamar, precisamos construir uma ordem normativa, uma ordem jurídica internacional, que é o direito interamericano dos direitos humanos. Isso que começou com a Declaração de Bogotá, que começou com a Convenção Americana de San José, que era, nessa época, os únicos documentos à disposição. A paisagem que nós, americanos, tínhamos normativamente era aquilo que nos forneciam as nossas constituições, mas não havia um cenário internacional suficiente para os direitos humanos. Então, logo nós viemos construindo e fazendo como o poeta Machado fala, direitos econômicos, sociais, culturais, o repúdio ou a recusa à pena de morte e tratados específicos contra a tortura, contra o desaparecimento forçado, antes que o mundo tivesse uma convenção contra o desaparecimento forçado, e de recusa aos maus tratos contra as mulheres e não discriminação contra os deficientes. E agora mesmo estamos trabalhando em outros instrumentos a propósito da discriminação por quaisquer motivos, étnicos, religiosos ou políticos, um tratado que ainda não adquiriu diligência, mas que já foi subscrito pelo Brasil e pelo México, junto com outros 6 ou 8 estados americanos. E, logicamente, ainda não parou aí a construção da ordem jurídica dos direitos humanos, porque ficou claramente estabelecido que, além da Convenção Americana, os protocolos e os tratados específicos, há uma série de atos jurídicos que nos vinculam, porque assim o aceitamos soberanamente através da vontade das nações americanas. Opiniões consultivas, que eu disse, sentenças que formam uma complexa jurisprudência, e outros atos dos organismos de proteção dos direitos humanos ou dos congressos ou conferências especializados. Esta é a normativa dos direitos humanos. Observem vocês, estimados e respeitados amigos, o que nós tínhamos há 70 anos e vejam o que nós temos hoje. Há 70 anos era um terreno baldio. Não tínhamos nada no âmbito internacional americano dos direitos humanos, embora todos nós tivéssemos constituições nacionais para os fins dos nossos próprios estados. Mas a paisagem interamericana era baldia. Hoje, ao contrário, nós temos uma paisagem profusa, algum malicioso diria confusa, mas eu não caio em semelhante malícia, sim, é profusa, e integrado por vários atos jurídicos que vieram a conformar a normativa dos direitos humanos. E o terceiro dado que eu gostaria de mencionar é o dado político operativo. O dado político operativo, que eu represento como as personagens e a cena numa obra de teatro. Então, numa obra teatral nós temos uma trama, um argumento, um texto, um cenário, mas também precisamos de personagens que incorporem tudo aquilo que o texto expresse, que ocupem o cenário e que desempenhem os seus papéis na cena e que satisfaçam o público que vai assisti-los. Esses
personagens no nosso cena também estão previstos na Constituição americana e também são personagens ativos, que são os Estados americanos. São a organização dos Estados americanos, o ente que agrupa as vontades continentais. São a sociedade civil, com as suas instituições tão poderosas, tão pujantes, tão animadas em muitos aspectos da nossa vida social e política. São alguns que eu chamei de personagens emergentes, não previstos na Convenção Americana, mas ativos na cena real da jurisdição interamericana. Os comunicadores sociais, os defensores públicos, que chegaram até formar uma defesa pública interamericana. O ombudsman, que se multiplicou em vários estados americanos e que agora também comparece na cena internacional em defesa dos direitos humanos. E a academia. Os acadêmicos, nós formamos parte, em boa medida, desse conjunto de personagens emergentes que participa, que influi na tutela dos direitos humanos. Se vocês folharem as opiniões consultivas da Corte Interamericana ou a sentença da Corte Interamericana, com certeza encontrarão os governos e os estados, necessariamente, e a Comissão Interamericana, necessariamente, e, frequentemente, as organizações da sociedade civil, necessariamente. Mas também vocês encontrarão participando através do Mitcurium ou outras formas intensas, ativas, diligentes, comunicadores sociais, jornalistas, organizações de imprensa, a profissionais da advocacia, a defensores públicos, a ouvidores, a universidades, a faculdades, a centros de pesquisa que aprenderam a comparecer diante do Tribunal Interamericano e a levar a sua voz em defesa dos direitos humanos para abonar os critérios da jurisdição interamericana. Como nos encontramos agora? Como nós nos encontramos agora? Qual é o nosso mapa continental sobre este tema? Sobre este tema que dá para se falar muito. Às vezes, eu falo muito, senhor presidente, e espero que esta não seja uma dessas vezes, mas esse tema aqui eu posso ficar falando muito, fazendo várias reflexões. Então, qual é o nosso mapa? Me chamou a atenção, sempre me chamou a atenção, e de alguma forma continua me chamando a atenção, que quando eu fazia referência à América, não se dizia América, mas se dizia as Américas, na linguagem comum, na Organização dos Estados Americanos, na linguagem comum dos diplomatas ou dos estudiosos dos direitos humanos. As Américas, várias Américas. Eu não diria as Europas, embora eu estou ciente da extrema heterogeneidade do continente europeu. Eu não diria as Áfricas, embora também eu esteja ciente da diversidade cultural presente nesse enorme continente. Mas se diz comumente as Américas, e até oficialmente, porque de fato nós nos desenvolvemos como várias Américas, cada uma com seus traços característicos. A América do Norte, extremo, eu diria os Estados Unidos da América e Canadá, com centenas de milhões de habitantes que não são parte da Convenção Americana, muito menos reconhecem a competência contenciosa da Corte, embora não haja hostilidade com relação à Convenção e à Corte, mas eles se
distancia. Cada um tem a sua opinião a respeito. Me parece que o Canadá não deixará passar muitos anos sem fazer parte da convenção e da jurisdição contenciosa da Corte, exatamente como aconteceu com a Corte Penal Internacional. O Canadá foi um promotor ativo da Corte Penal Internacional, cuja presidência ocupou um canadense. Mas os Estados Unidos da América manifestaram também de uma forma clara, e também o fez com respeito à Corte Internacional, que não farão parte da Convenção Americana, que para eles são suficientes os seus próprios ordenamentos e os seus próprios tribunais, mas sem animosidade, mas com distância. De modo que a América das três, essa América, se manteve distante. A outra América é a nossa. O espaço judicial latino-americano, do qual fazemos parte. Essa é a América que colocou o maior entusiasmo e o maior ativismo com relação à Corte. Até pouco mais de um ano, todos os estados dessa América Latina faziam parte da Convenção Americana e, desde logo, estavam sujeitos à competência da Corte. E hoje não é mais assim, mas a imensa maioria, e esperamos que no futuro próximo a totalidade, voltem ao abrigo do sistema interamericano de proteções dos direitos humanos. Mas a Corte, atualmente, é uma Corte latino-americana. Não era esse o sonho dos pais fundadores. O sonho dos pais fundadores foi como o dos fundadores da Corte Europeia. Plenitude. A Corte Europeia abrange todos os estados que fazem parte do Conselho da Europa, desde Portugal até a Rússia, desde a Turquia até a Inglaterra, todos os estados. E o sonho americano, nesse sentido, é que abrangesse todos os estados da América, a América. Inclusive, um só continente. Bom, mas é apenas uma corte latino-americana que acentuou os seus traços latino-americanistas em múltiplos aspectos. A sua integração, os seus problemas, a sua projeção, a sua doutrina tem um sabor latino-americano acentuado. E a terceira América, que está e não está, está presente e não está presente, que é a América Caribenha. O conjunto de países do Caribe que militam pela causa dos direitos humanos, mas não muito. Com certa reticência ou retraimento, porque outros são os problemas que afetam os nossos irmãos caribenhos. E nessa lista constam descendentes de diversas culturas: holandesa, francesa, espanhola, britânica. Aqueles que estão imersos na Segunda das Américas são de ascendência ibérica ou latina mais amplamente, Haiti e República Dominicana, mas não os os de fala anglo-saxônica, e também os de Suriname, de ascendência holandesa, mas não os de fala anglo-saxônica, que apenas de forma excepcional participaram da Corte Interamericana. Bom, este é o cenário da nossa América. E que problemas nós temos agora? Bom, há muitos problemas, muitas questões, mas um deles, que certamente atrai o interesse dos juristas e juízes, ou de ambos, são
De um lado, a formação do que nós chamamos de um ius comune, um direito comum dos direitos humanos. Um ius comune interamericano, elaborado a partir da Convenção Americana e dos outros tratados e protocolos, convenções e acordos que regem a América Latina e que nos comuniquem e nos faz comungar, em questões comuns, ou que caminhemos, em todo caso, no sentido de se ter um direito comum sobre direitos humanos. Forjado pelo diálogo jurisdicional entre o Tribunal Interamericano e as Cortes Nacionais. Avançamos algo nessa direção. Não é um fato consumado, mas sim um processo em trâmite, cada vez mais intenso. Cada vez mais são as coincidências, cada vez são mais abundantes os conceitos desse direito comum interamericano que fez com que a Corte fez integrar esse direito comum e os Estados nacionais. Nós estamos dando e querendo dar a nós um direito interamericano sobre direitos humanos. E os nossos amigos europeus e os nossos amigos africanos olham para esse fenômeno e ficam atraídos. E eles chamam a atenção como os americanos também fazem o seu próprio esforço para se gerar um mundo normativo, propriamente interamericano, onde todos participem, e para que tenhamos, e se pudermos evitar, uma dispersão quase anárquica de conceitos jurídicos, mas uma uniformidade sem perda das características individuais que seria o produto desse ius comune. Talvez por isso não avançou muito na América a ideia europeia de margem nacional de apreciação. É uma ideia europeia interessante, básica na jurisprudência do Tribunal Europeu e da doutrina da Europa, que na América Latina foi vista com renuência, talvez pelo temor que nos desfaça a precária unidade que vamos conseguindo com base no uso frequente da margem nacional de apreciação. Este é um ponto importante. Um outro ponto importante que está em plena atividade atualmente é o controle de convencionalidade, que tem a ver, logicamente, que tem a ver com o jus comune interamericano, o controle de convencionalidade que surgiu na doutrina da Corte Interamericana, através de certos votos particulares, e que foi tomando força, e que foi se fortalecendo, sentença após sentença, nos últimos 8 ou 10 anos. Um controle de convencionalidade que começou sendo atribuição reconhecida aos juízes de elaborar suas decisões com o sistema interamericano, de confrontar os atos nacionais com os atos interamericanos para estabelecer a sua coincidência, a sua congruência, ou para censurar a sua discrepância, o seu conflito ou oposição. Para o meu gosto, que não necessariamente é um gosto majoritário, mas cada um tem direito ao seu, a questão de controle de convencionalidade deve ser trabalhado ainda com muito cuidado, com muita cautela, através de uma legislação, de uma
que nos permita normativa que nos permita saber y aceptar e aceitar pacificamente, pacificamente, de manera consensual, de forma consensual, qué es el control de convencionalidad o que y que qué é o no es. controle de convencionalidade e o que não é o controle Quais são de suas convencionalidade, regras e fundamentos? quais são as suas regras e quién fundamentos, lo ejerce, quem o exerce, cómo se ejerce como se y exerce cuáles son sus e alcances. quais são os seus, qual o seu âmbito. Comenzó diciéndose Então, se começou los jueces dizendo nacionales os juízes como parte del nacionais, Estado como nacional, parte do están Estado obrigados Nacional, por estão convenio obrigados pelo internacional, convênio al igual que internacional, cualquier otra pieza, assim como o qualquer personaje outra del Estado. peça ou personagem No do pueden Estado. rehuir el cumplimiento. Eles não podem No pueden ignorar la ignorar normativa o cumprimento e a norma internacional e, tienen que ser portanto, vigilantes, têm que estar garantes, vigilantes, custodios têm que del fiel ser cumplimiento de las normas custodiantes internacionales. do cumprimento Os das jueces. normas Por internacionais. aí Os juízes, começamos. por aí começamos nós. Pero no nos hemos mantenido Mas siempre nós nessa nem mesma sempre linha. nos Bajo mantivemos esse nessa mesmo mesma critério. linha, sob esse hemos mesmo critério. caminado Nós bien regular, no lo sé. Hay opiniones temos andado diferentes, bem todas regular, não respetables. sei, há Hemos opiniões caminado diferentes, todas también en respeitáveis, otras direcciones. mas também nós temos andado em Pronto outras se dijo en direções. una sentencia, sí, E logo se disse, numa encomienda sentença, dos sim, jueces. isto é uma de encomenda dos qualquer juízes, maneira. mas não de qualquer maneira. no según la ocurrencia, la iniciativa Não o el segundo a entusiasmo ocorrência, de a cada iniciativa ou acusador, entusiasmo de cada sino de julgador, acuerdo não de acordo suas com competências. as suas competências y conforme, a e los conforme os procedimientos procedimentos estabelecidos para para exercer exercer o controle de convencionalidade. Eso se dijo en Isso algunas foi sentencias dito em muy algumas celebradas. sentenças a muito propósito do celebradas a propósito do controle de convencionalidade. Cuidado! según sus Se competencias segundo suas competências conforme a los e conforme os procedimentos estabelecidos. y bajo criterio de E sob legalidad critérios de legalidade, menor, que é um las tema menor, competencias las as definen competências las leyes. são definidas pelas La leis. competencia de un A juez competência de um no se juiz la autoasigna el juez. não é a autodeterminada pelo juiz, que se converteria num arbitrário julgador medieval, mas y los procedimientos no los inventan os tampoco. procedimentos Los também não são funcionarios inventados pelos servidores judiciários, residen en mas la residem legislación. na legislação. Luego se adelantó Logo, otro paso. Se deu outro passo e se diz: Todo esto es cierto. sim, Debe tudo isso ejercerse está el certo, control de deve-se manera exercer o controle oficiosa, de forma según las oficiosa, competencias, de acordo com as conforme a los competências, procedimientos, conforme os y debe procedimentos, ejercerla e los jueces, deve ser exercida Juízes pelos no juízes. sentido amplo. Juízes no sentido Ministros, amplo, magistrados, juzgadores, genérico, ministros, depositários magistrados, da julgadores, jurisdição. depositários da E também- jurisdição. E y também también los órganos os vinculados órgãos con la administración. vinculados à administração de justiça. O quarto passo. Se pregunta uno, ¿y cuáles son E aí los alguém, órganos alguém vinculados pergunta, con e la quais são os administración de órgãos justicia? vinculados à administração da justiça que vão exercer o controle de convencionalidade? Bom, eu diria, de uma forma bastante elementar, que vinculado com isso está o Ministério Público, Fiscalía, a Procuradoria, policía, a Polícia, funcionarios de ejecución os de servidores penas, están vinculados de con execução de penas estão vinculados com a administração da justiça. Não são administradores de justiça, mas aqui não se diz administradores da justiça, se diz vinculados com a administração da justiça. Esto ya E inquieta, isso já porque ¿qué querría inquieta, decir? porque Que van a ejercer ele esos quer dizer que funcionarios un control esses funcionários sobre vão leyes, exercer um van controle a sobre as leis. desaplicar, Eles vão van a expulsar normas del orden jurídico normas nacional. de ordem Bueno, jurídica não sei, internacional? estou Bom, eu não perguntando. sei. Eu estou Porque são perguntando caminhos distintos porque são que caminhos começam a recorrer. diferentes que E por começam a último, ser se ha dito, percorridos. E por último esta se es la disse, sentencia más essa reciente é a sentença mais do meu recente, conhecimento, que eu muito saiba, respeitável, muito respeitável, mas deve-se meditar. E por último se disse, todos os órgãos do Estado, todos os órgãos do Estado,
Ou seja, desde o chefe do Estado até os mais modestos servidores públicos, até os mais modestos funcionários, têm obrigação de exercer o controle de funcionalidade. O que isso quer dizer? Todos os órgãos do Estado, o inspetor do escritório público de Correios, o diretor de uma escola pública fundamental é um órgão do Estado também, o diretor de um hospital público é um órgão de Estado, a não ser que ultimamente tenha mudado o conceito e já não sejam entendidos como órgãos de Estado, mas em princípio eles são órgãos de Estado. O presidente da República é um órgão do Estado. O Congresso também é um órgão do Estado. Então, eles também vão exercer o controle de convencionalidade. Vão exercê-lo como? Quando? Para que fins? O que começou sendo atribuição judicial, porque os juízes não costumavam assumir aquilo que se chamaria de controle de convencionalidade, então tomou um caminho mais amplo e chegou a abranger não apenas os juízes, logicamente eles também, mas também todos os órgãos do Estado. Pois bem, esta é uma questão para se meditar. Eu não me atrevo, por maior que seja o meu entusiasmo com o conceito, eu ainda não me atrevo a tirar conclusões firmes. Eu creio que os latino-americanos teríamos que sentarmos-nos, como estamos aqui, como colegas, para refletir o que é o controle de convencionalidade para não nos equivocarmos. A legislação espanhola tem um controle de inconstitucionalidade, uma questão de inconstitucionalidade, e muitas das nossas leis têm sistemas de controle de constitucionalidade. Aí estão as leis. Existem aqui no Brasil, no México, em vários países, onde estão as normas sobre controle de convencionalidade, que são parecidas, mas não são a mesma coisa. Bom, este é um tema a ser considerado. Um outro tema é a qualificação que é dada à Corte. Se costuma dizer que a Corte Interamericana não é um tribunal permanente e que deveria sê-lo. De onde se tira essa ideia de que não é um tribunal permanente, embora devesse sê-lo, como se tratasse de um tribunal arbitral, que certamente não é, por definição, permanente? Não, a Corte Interamericana é um tribunal permanente. Tem sessões, trabalha, despacha, informa de forma ininterrupta. Não se reúne, encerra suas sessões e se retira e depois volta 6 meses mais tarde. Não, trabalha de forma ininterrupta, é um tribunal permanente e eu creio que com constituições adequadas deve-se ressaltar 2 questões. Uma é os recursos financeiros com que a Corte conta são muito modestos, para expressar de uma forma pacífica. São modestos os recursos financeiros. E isso tinha que ser modificado. E, em segundo lugar, deve-se respeitar, e aqui eu coloco todo o meu entusiasmo, no que eu chamo de a vocação institucional da Corte Interamericana, muito diferente da vocação institucional da Corte Europeia. A Corte Interamericana não foi criada, nem seria eficaz, para atender um número indefinido e ilimitado de assuntos contenciosos. A Corte Europeia tem, dito com todo respeito, tem porque é uma grande corte, a Corte Europeia tem mais de 100 mil casos
a julgar 20.000 casos na antiga Rússia e milhares de casos de outros países, e muitos sobre os mesmos temas. Por exemplo, a Corte Europeia provavelmente foi concebida para um número muito amplo de casos, provavelmente. E aí se ajustou a estrutura europeia e desapareceu a Comissão Europeia, a Corte começou a receber os casos diretamente. Bom, aí se tomou um caminho. É uma corte para muitos casos. E assim ela trabalha. A Corte Interamericana não. A Corte Interamericana tem uma vocação institucional característica da qual não devesse sair e que é preciso entender. A Corte Interamericana deve ter, não sei o número exato, mas eu acho que 25 ou 30 casos pendentes de decisão que entraram na sua secretaria no ano passado, e ela despacha anualmente outros tantos, 15, 20, 22 casos. Porque é uma corte com essa vocação institucional. É uma corte para casos paradigmáticos. É uma corte para grandes casos. Não é uma corte para resolver em 100 casos, que é o que nós devemos entender por tortura ou que devemos entender por desaparecimento ou execução extrajudicial. É uma corte para decidir em 1, 2 ou 3 casos e nada mais. E que receba, por sua vez, os Estados nacionais como começaram a fazê-lo, para que se disperse as soluções internacionais em toda a norma nacional. É uma corte para poucos casos exemplares. Eu me devo valer, e perdão que eu o faça, de um exemplo mexicano, porque são os que eu conheço melhor ou que ignoro menos para representar esse fato. Um único caso da Corte Interamericana é o caso chamado Radilla Pacheco. Um único caso conhecido na sua aplicação pela Suprema Corte de Justiça da Nação do México, determinou uma mudança radical no recebimento nacional dos direitos humanos. Determinou modificações jurisprudenciais e de planos de estudo, reconcebeu o tema dos direitos humanos em escala nacional. Um único caso. O caso Radilla Pacheco. Bom, eu cito, é um caso mexicano, mas é importante. Mas apenas cito como exemplo do que um tribunal interamericano faz, que para um único grande caso estabeleça que os Estados recebam o que deriva desse grande caso e que o transfira para o conjunto das suas normativas, normas e práticas. Logicamente, há resistência, logicamente, há pedras no meio do caminho. Por isso, eu me referi à formação do jus comune e à reflexão em torno do controle de convencionalidade. Mas essas pedras no caminho, essas resistências explicáveis e respeitáveis, não impedem que se exerça, desde a Corte Interamericana, uma função protagônica do jus comune e que dela participe nos tribunais nacionais. Seria deplorável que a Corte supranacional, internacional ou transnacional, como queiram chamar, não é isso que se deve pretender. A construção do jus comune é uma construção compartilhada. E, felizmente, a Corte Interamericana começou a ser, nos últimos anos, começou a fazer algo que não costumava fazer nos últimos anos. Ela começou a tornar seus os critérios, os argumentos,
os de los tribunales razonamentos dos tribunais nacionais para construir, com dados internacionais e com dados nacionais, um único direito, um direito comum, um direito interamericano. Isso é diálogo jurisdicional, não monólogo jurisdicional. Isso é uma verdadeira cross-fertilization. Isso é o verdadeiro diálogo jurisdicional. Senhor presidente, eu falei muito, provavelmente incorri em muitas imprecisões e erros e até em horrores. E o mais grave disso é que eu fiz em espanhol, que não é o idioma de quem me fez a honra de me escutar, mas eu espero que o que eu tenha dito tenha sido um pouco interessante, atrativo, pelo menos para alguns dos membros aqui presentes. Eu espero que assim seja, pelo menos para minha esposa que fala espanhol e está aqui. Embora uma versão que nem sempre entendo perfeitamente, mas ela fala espanhol como eu falo. Pelo menos um membro do público e o senhor presidente, me fizeram a honra de me entender. Eu volto a agradecer muito a generosa hospitalidade de vocês, a hospitalidade brasileira, com a qual me beneficiei já há tantos anos e que continuo me beneficiando nesse momento. A vocês, todos, muito obrigado pela atenção e generosidade. Muito obrigado a todos vocês.